Chegamos na lição de número 3 deste segundo trimestre da CPAD em 2025, onde nós estamos trabalhando um texto extraordinário escrito e comentado pelo pastor Elienay Cabral, onde estamos estudando sobre o tema O Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, onde estamos analisando com vocês o Evangelho de João. Lição 3, que vai cair no dia 20 de abril, trabalha hoje sobre a verdadeira adoração. E eu espero muito que o Senhor possa falar com você através dessa ministração. Você pode iniciar bem. Você pode iniciar pela própria base bíblica que a lição já traz. A primeira delas é o texto óreo, que se localiza em João, capítulo 4, versículo 24. A segunda é a verdade prática. Vale a pena você analisar a verdade prática junto com os teus alunos. E a terceira é a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 ao 7, versículos 9, versículos 10, depois versículos 19 ao 24. Hoje nós vamos analisar com vocês esse texto que é tão extraordinário para o nosso crescimento em Jesus, a abordagem do capítulo 4 do Evangelho de João. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, não perde tempo não, já se inscreve nesse canal e passe a ser um dos nossos alunos para não perder nenhuma das nossas aulas da Escola Dominical. É claro que você encontra o nosso material aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram também. É só você colocar aí no Google Janderson Nascimento EBD e nos seguir. E eu espero muito que Deus abençoe você através dessa aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Na abordagem de hoje, chegamos então no capítulo 4 do Evangelho de João, como proposta do pastor Elienay Cabral. Neste capítulo, nós vamos perceber que a popularidade do ministério de Jesus cresce e alcança também os samaritanos. Entre esse contexto, nós vamos perceber, à luz da palavra, como Jesus alcança também os samaritanos através desse diálogo com a mulher samaritana. É claro que quando você percebe isso a partir da ótica dos sinais que João apresenta no seu evangelho, o capítulo 4, versículo 1 descreve que esses sinais impulsionaram o ministério de Jesus. Então pega a caneta e já anota esse versículo aí junto com os teus alunos. Esse sucesso do ministério de Jesus se dá pela prática da propagação do reino de Deus. E, claro, em oposição às autoridades religiosas daquele tempo, a exemplo dos fariseus, dos saduceus, que se levantam contra o ministério de Cristo. A narrativa joanina, que nós estamos analisando com vocês, descreve exatamente essa hostilidade que se levanta na Galileia e, por causa disso, Jesus então passa por Samaria. E é fundamental você observar que é necessário passar por Samaria, como está escrito, sendo decidido por Jesus, em João capítulo 4, versículo 3. Isso tudo se dá por causa dessa hostilidade, porque a integridade física de Jesus também corria risco. Quando você analisa a proposta do Russell Champlin, você percebe que ele, no comentário bíblico que ele descreve, em versículo por versículo, ele descreve que os evangelhos sinóticos não apresentam essa narrativa do capítulo 4 sobre a verdadeira adoração. Porém, os evangelhos sinóticos, ao se silenciar a respeito desse assunto, abrem a porta agora para esse olhar que João está descrevendo sobre a abertura do evangelho, a abertura das missões para alcançar os samaritanos. O texto joanino também vai salientar exatamente que Jesus ele vai ao território samaritano junto a uma mulher ao poço de Jacó, como está escrito lá no capítulo 4, versículos 5 ao 7, para apresentar a revelação do reino de Deus. É nesse diálogo que Jesus deixa claro para a mulher samaritana que ele é o Messias. Quando você observa isso, analisando também Mateus, Marcos e Lucas, você percebe que há registros aqui que são espaçosos nesses textos que não deixam claro essa narrativa sobre os samaritanos.
Mas quando você olha para João, João deixa isso mais claro e demonstra exatamente essa correlação com os evangelhos sinóticos. Também você vai perceber que a narrativa da mulher samaritana nesse texto resulta a universalidade do cristianismo, resulta também a universalidade dessa mensagem do reino, que vai além dessas barreiras culturais, dessas barreiras sociológicas, dessas barreiras religiosas, para demonstrar o amor de Deus. Tem uma base bíblica também. Capítulo 4, versículos 9, versículos 21 e versículo 24. É nesse texto que Jesus demonstra a sua identidade messiânica, lá no capítulo 4, versículos 25 ao 26. É nesse texto também que nós aprendemos sobre a verdadeira adoração, que não está regida por espaços geográficos, porque a cultura daquele tempo demonstrava que a adoração estava regida por espaços geográficos, mas nesse texto nós vamos aprender que a verdadeira adoração está entrelaçada ao Espírito e em verdade. Capítulo 4, versículos 23 e 24. E diante disso, nós vamos mergulhar com vocês sobre essa verdadeira adoração. Eu quero saber o que você está achando desse trimestre. Se você pode, já comenta aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você nos acompanha, ou fora do Brasil também. Eu fico feliz quando vocês colocam uma mensagem aí nesses comentários no vídeo. Lembrando também, você que é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para melhorar as tuas aulas, sabe? E organizar a tua ministração nesse trimestre, eu tenho tudo isso já preparado para você através da nossa plataforma, o Facilita EBD. No Facilita EBD, você vai encontrar o esboço da ministração que eu estou sempre trazendo aqui para você. Nesse esboço você encontra os versículos que eu estou sempre citando, já vai anotado para você, essas referências a mais, que é um conteúdo diferente da própria lição para enriquecer a tua aula, já está lá. E isso é fornecido através do nosso esboço. Lá você encontra também o próprio PowerPoint, os slides que estão muito bonitos nesse trimestre, e você pode utilizar esse material para dinamizar as suas aulas. A nossa assinatura é trimestral. Você encontra a nossa proposta, olha, de forma muito prática, nesse QR Code que está aqui na tela, você já pode até escanear com o teu celular, você pode também acessar no link na descrição desse vídeo, onde você vai para a classe dos adultos e lá você descobre a nossa proposta, como está descrita lá no site, ou você pode acessar facilitebd.com.br. Eu espero muito que o Senhor te abençoe através dessa proposta também. O primeiro ponto da lição trabalha então sobre esse argumento: o encontro em Samaria, duas preciosas lições. Neste primeiro ponto, também é legal você apresentar uma base bíblica. A base bíblica que eu quero apresentar para você se localiza em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, sobre essa singularidade da adoração autêntica. Já o primeiro subtópico que a gente vai aproveitar com vocês, conforme o comentarista da lição, nós vamos abordar sobre a necessidade de passar em Samaria. O pastor Elienay Cabral, que é o comentarista dessa lição, apresenta então João capítulo 4, versículo 4. Pega esse texto aqui e analise ele com os teus alunos. Você vai perceber essa expressão que é necessário passar por Samaria. Quando você sublinha isso aqui, você percebe que essa visão demonstra então uma linha geográfica naquele tempo. Uma barreira social, uma barreira cultural, uma barreira sociológica naquele período. Além do que, você vai perceber dentro desse texto que os judeus, eles tinham essas questões históricas, culturais e evitavam passar por essa região. Quem registra isso está demonstrado então na escritura é o Mateus capítulo 10, versículo 5, o Lucas capítulo 9, versículo 52 e o próprio Lucas 17, 11 também confirmam essas barreiras que já existiam. Jesus ele transcreveu, ou seja, ele passou por essas barreiras para cumprir algo maior e benéfico, a propagação do reino de Deus. O ódio e o preconceito humano que era gerado naquele período não desviaram os passos do mestre. Você percebe isso dentro do texto bíblico. E ele então, ele age para desenrolar esses fatos, para apresentar a vontade de Deus.
O Champlin, comentando a respeito desse assunto também, eu achei bem interessante a abordagem dele, que essa província de Samaria correspondia a uma área central da Palestina, e essa área ela se localizava no antigo Reino do Norte, composto então pelas 10 tribos de Israel. Se você estuda o Antigo Testamento, você vai se recordar disso. Que agora estava sob o domínio romano desde o ano de 63 a.C. E a partir daquilo, você percebe que se passou agora a ter uma nova cultura dentro daquele contexto, sobre o domínio romano que igualava também com os judeus. Nesse sentido, você vai perceber que essa Samaria aqui, que se localizava no Reino do Norte, que é citada também em 1 Reis, capítulo 16, versículos 23 a 24, sofreu diversas invasões. E essas invasões levaram então a relações e novas gerações agora de pessoas, gerando então o povo samaritano, um povo misto, que naquele período histórico, essa ideia de misticismo, de ter então relações com outras raças, com outras etnias, com outros povos, era visto como uma grande barreira. Nesse sentido, então, você vai perceber que esse povo agora, que abraça outras culturas, que agora tem essa visão de ter essa ideia de misticismo religioso também está inserido no Novo Testamento. E Jesus vai atrás dessas pessoas. Você percebe que o povo samaritano se informou nesse contexto histórico desde lá do livro de Esdras, capítulo 4, versículos 2 e 10, segundo Reis, capítulo 17, versículo 24, com a queda de Samaria e a partir disso, dessas invasões, se compõe um novo povo. E esse contexto histórico gera, então, grandes hostilidades com o povo judeu que se julgava, nesse período agora, um povo santo, um povo separado. Mas agora Jesus está de olho em uma transformação espiritual que aquele povo também precisava por intermédio da graça. Quando você analisa o Novo Testamento, há um olhar de Jesus para os desafortunados. Há um olhar de Jesus também para aqueles que são discriminados. Há um olhar de Jesus para aquele povo que foi excluído, que é no caso aqui os samaritanos. Há diversas citações. A exemplo, anote aí. Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. Você percebe aqui uma grande lição da parábola do bom samaritano. O leproso que voltou para agradecer Jesus. Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, diz que ele era samaritano. O encontro de Jesus aqui, que nós estamos analisando com vocês, da mulher samaritana, no capítulo 4, versículos 5 ao 42, descreve que os samaritanos também tinham um modelo de fé. E é interessante que os samaritanos receberam Jesus muito melhor do que o povo judeu, do que a sua própria pátria. E quando você analisa Atos 8, você percebe que há um crescimento extraordinário na igreja em Samaria. Todos esses relatos que eu estou dizendo para você apresentam um povo agora que tem sede de adoração, um povo agora que quer conhecer o Senhor. Isso é demonstrado no próprio Evangelho. E aqui eu já tenho uma pergunta para poder te ajudar nessa ministração. O que impede de ultrapassar as barreiras e viver o amor de Cristo em qualquer lugar? O que vai impedir as pessoas de ultrapassar essas barreiras culturais e viver o amor de Cristo em qualquer lugar? Sabe qual é a resposta que você vai apresentar? É que Jesus, então, ele ultrapassou essas barreiras. Ele passou por Samaria, João capítulo 4, versículo 4, para demonstrar esse amor universal de Deus a todas as pessoas. Isso é muito legal e você pode aplicar em sala de aula junto com os teus alunos. Vamos caminhando, né? Segundo subtópico agora trabalha sobre a necessidade do ser humano. Então aproveita, pega essa aula e envia para alguém assistir junto contigo em nome de Jesus. No segundo subtópico, percebemos então que o pastor Elenay Cabral também trabalha outra abordagem. Ele retira uma grande lição valiosa dentro desse texto, demonstrando que há uma necessidade de apresentar o amor de Deus a qualquer pessoa, demonstrando essa oportunidade que temos em nosso tempo também.
Quando você analisa, então, pega aí, João capítulo 4, versículo 7. Anota esse versículo aí também. Você percebe que Jesus, ele se dirige a uma mulher samaritana solicitando, então, água. Você percebe aqui esse diálogo no evangelismo. Essa visão também ultrapassa barreiras sociais, ultrapassa barreiras religiosas, barreiras culturais também. Isso é demonstrado no capítulo 4, versículo 9. Dentro desse contexto bíblico aqui, você percebe que aquela mulher vai retirar água do poço ao meio-dia. Isso aqui traz uma característica muito interessante. Ela vai praticamente quase ao fim, exatamente no meio-dia, ao invés de ir ao fim da tarde ou pela manhã bem cedo. Isso levanta alguns questionamentos sobre a rotina. Nós já ouvimos diversas ministrações sobre isso. Alguns intérpretes vão interpretar esse texto demonstrando uma razão específica pelo fato de ir ao poço de Jacó por causa dessa visão da discriminação que ela também sentia, onde as pessoas nesse período estavam trabalhando no campo. Esse propósito, então, manifesta o propósito de Deus. Tem algo aqui extraordinário. Essa mulher vai ao meio-dia, Jesus se encontra lá ao meio-dia para demonstrar para ela a sua identidade messiânica. Olha para quem Jesus revela essa mensagem poderosa e descreve que ele é o Messias. Para uma mulher que nem judia era, uma mulher samaritana. Nesse contexto, nesse episódio, você percebe que aqui no Poço de Jacó, historicamente falando, você encontra diversas lições. Esse poço surgiu historicamente a partir do Reino do Norte. Esse poço que foi construído por Jacó, ele tem então uma grande história em seu contexto histórico, em uma visão mística e espiritual também, que traz uma representação muito forte para o povo samaritano. Isso é citado em 2 Reis, capítulo 17, versículos 24. Você percebe também que os judeus, por sua vez, atribuíam aos samaritanos um status de inferioridade, chegando ocasionalmente a chamá-los de impuros, a descrevê-los como pessoas que não têm esperança e nem na própria ressurreição. Mas nesse diálogo que a gente está analisando com a mulher samaritana, você percebe essas mulheres crendo exatamente nesse contexto histórico e no propósito do próprio evangelho. Quando você percebe dentro do texto bíblico, em João capítulo 8, versículo 48, aquela mulher tem uma equivalência religiosa na sua ministração. O retrato do texto também descreve que Jesus ele pede água para essa mulher e rompe o preconceito, demonstrando então esse estilo joanino de descrever. Nesse rompimento do preconceito, Jesus pede água para abrir a porta da pregação. Esse dom divino que Jesus oferece no capítulo 4, versículos 10 ao 15, é exatamente a vida eterna, é exatamente a proposta do evangelho registrado em João capítulo 3, versículo 15, João 4, versículo 14, João 5, versículo 24. Dentro desse texto você percebe que aquela mulher também ela abre o seu coração para querer beber dessa água que Jesus oferece, que é a própria salvação. Isso é muito legal, porque a partir daqui você descobre então essa riqueza do evangelho. E aí, eu quero saber a tua opinião. O que você acha sobre esse diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana? Foi uma abertura de porta para a pregação do evangelho? Sim ou não? Comenta aqui nesse vídeo, se você tem uma proposta também, deixa o teu comentário, que Deus te abençoe. Segundo subtópico, trabalha agora sobre esse argumento que acabei de explicar para você, e já o terceiro do primeiro ponto vai trabalhar sobre a questão do lugar de adoração, se é em Samaria ou se é em Jerusalém. Para o pastor Elienay Cabral, você percebe dentro do texto, a partir da leitura do capítulo 4, versículo 23, esse anúncio da verdadeira ordem na adoração. Nesse contexto histórico, você percebe que a adoração está presa a lugares geográficos, a fronteiras culturais. Mas na abordagem do reino que Jesus traz, e você pode abordar isso em sala de aula também,
Jesus ele expande essa linguagem para os próprios discípulos, mas ao mesmo tempo ele apresenta isso para a mulher samaritana. Observa algumas passagens que eu vou descrever para você. João capítulo 1, versículos 35 ao 52, João capítulo 2, versículo 23. Você percebe que essa ordem também, ela atrai a própria igreja. Essa ordem da verdadeira adoração, ela é explorada pela própria igreja de forma universal, se centralizando na pessoa do Cristo, independente do lugar geográfico. Nesse sentido, então, essa unidade da adoração, ela está sustentada no Novo Testamento na pessoa de Jesus. Efésios capítulo 4, versículos 3 ao 7. Vale a pena você ler. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Vale a pena você também observar que há agora um papel extraordinário do Espírito Santo nessa adoração na vida dos crentes, ou seja, na tua vida também como servo de Deus. Essa verdadeira adoração ocorre agora em espírito e em verdade. Essa é a regra. Capítulo 4 de João, versículo 24, vai fomentar isso. Nesse sentido, você percebe então essa autoridade na verdadeira adoração. Também você percebe à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, esse culto de adoração que é essencial e demonstra agora essa habilidade do Espírito Santo na vida do cristão. Nesse contexto também, você descobre à luz das Escrituras que Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24, isso é fomentado. Você percebe também que a estrutura do texto também abre essa porta para o entendimento da ação do Espírito Santo sobre nós, esse Espírito que conecta agora com o nosso espírito a partir da salvação, e esse Deus que se revela na luz. 1 João capítulo 1, versículo 5, e esse Deus que se demonstra com o amor na adoração. Em 1 João capítulo 4, versículo 8. Dentro desse contexto, você percebe agora essa nova adoração, que é a adoração que nós realizamos hoje e é Jesus que ensina ela. Aqui eu tenho uma pergunta para você, e essa pergunta está até no fundo da lição. É a primeira pergunta que você pode fazer com os teus alunos. Quais são as duas principais lições que Jesus ensinou durante a conversa com a mulher samaritana? Está lá no fundo da lição e lá também tem a resposta. Toda pessoa que necessita de Deus, ao autêntico culto de adoração, entende que Deus não se limita a um lugar específico. Olha que legal, você pode fazer essa dinâmica aí na tua ministração em sala de aula, em nome do Senhor Jesus, utilize até a tua própria lição para isso. Vamos avançar, né? E eu espero estar te ajudando. Se eu estou, deixa o like e se inscreve no canal. O segundo ponto trabalha agora sobre o ensino de Jesus a respeito da adoração. No nosso segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Salmos 24, versículos 3 e 4, onde você aprende aqui sobre essa visão de diferenciar a adoração e as práticas profanas também. Já o primeiro subtópico vai trabalhar sobre esse contexto da palavra adoração. O pastor Eliné Cabral também aborda João capítulo 4, versículo 15, onde a mulher samaritana ela está interessada em compreender a respeito dessa água viva que Jesus oferecia. Todos nós também devemos estar interessados em conhecer essa água viva que denota agora na salvação. Diferentes intérpretes desse texto também entendem que essa relação agora demonstra exatamente essa visão desse milagre que Deus trabalha através da salvação. Olhando para esse contexto, você percebe aqui uma possibilidade extraordinária. A mulher agora, apesar de tudo, impõe algumas limitações para não poder pegar a água que Jesus pediu, mas Jesus lhe oferece algo maior. A tendência de entender exatamente essa questão da palavra da verdadeira adoração é comentada pelo próprio Russell Champlin, que descreve que quando nós colocamos as nossas necessidades materiais antes da obediência do mandato divino, nós perdemos oportunidades. Olha só que legal. Quando você coloca as tuas necessidades pessoais antes de entender a vontade de Deus, você perde oportunidades.
Jesus, ele está trazendo oportunidade para você, mas a partir da obediência. Dentro do contexto bíblico também, nós percebemos essa visão da solução de Deus, a água viva. Quando você olha para o diálogo do capítulo 4, você percebe que essa mulher está então observando esse crescimento dessa salvação, experimentando essa salvação pelo diálogo que o próprio Jesus está lhe oferecendo. O Senhor Jesus, ele traz um diálogo divino e isso desperta nessa mulher esse desejo de conhecer sobre essa verdadeira adoração, essa água que Jesus oferece, mas ela só é conhecida por intermédio da salvação pela universalidade do evangelho. Esse evangelho que alcança a todos pela morte de Cristo. Isso é legal. O primeiro subtópico trabalha então esse contexto e aqui levanta uma pergunta. Essa pergunta, para te ajudar, você pode pegar a sua lição que você está estudando, e analisar a pergunta 2 dessa lição com os teus alunos. Na pergunta 2, você vai perceber então esse seguinte questionamento: o que constitui, melhor dizendo, o verdadeiro culto de adoração a Deus e que está além dessas necessidades humanas? Sabe qual é a resposta? É que o verdadeiro culto é dirigido a Deus, ele é feito para ser realizado segundo a vontade do Pai, de acordo com João capítulo 4, versículos 23 e 24. E aí, você concorda também com isso? Deixa teu comentário aqui. Vamos então para o segundo subtópico do segundo ponto, que aborda agora sobre Jesus e a verdadeira adoração. O pastor Elenay Cabral também explora essa controvérsia onde deveria ser o local de adoração. Seria em Gerezim, lá em Samaria, ou seria então em Jerusalém? Isso está abordado no capítulo 4, versículo 20. Anota esse texto aí. Quando você observa outras fontes externas fora da Bíblia, exemplo de Flávio Joséfo, você vai perceber que o Flávio Joséfo, ele trabalha exatamente esse lugar como lugar do derramamento de sangue, onde houve diversas disputas envolvidas lá no Gerizim. Por isso esse lugar é um lugar profano para a adoração, lá em Samaria. Em questões veterotestamentárias também, você tem bases bíblicas para isso. Você tem Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, Deuteronômio 27, versículos 4 e 12 também. Já o lugar de Jerusalém era o centro de culto, de adoração. Isso está preso a uma limitação geográfica também, e era conhecido como a Cidade Santa. Nesse contexto histórico que estamos abordando com você. O questionamento dessa mulher, a mulher samaritana, onde é que vai ser o lugar de adoração, traz então essa abordagem à tona. Nesse sentido, você percebe que a mulher, ela crê em Jesus e entende exatamente esse sentido da verdadeira adoração nessa busca que ela tem. Capítulo 4, versículo 21 vai confirmar isso. Conforme o Evangelho de João, você percebe que o centro da adoração não é o templo agora, mas esse centro da adoração na resposta de Jesus é o próprio Cristo, ou seja, é o próprio Messias, aquele a qual revela essa verdade para as pessoas. João capítulo 1, versículo 8, vai demonstrar essa verdadeira adoração e essa verdadeira revelação. Nesse sentido bíblico, você percebe que a universalidade dessa mensagem cristã da adoração aponta totalmente para Jesus. E aqui eu já vou te perguntar: você acha que a adoração deve ser dirigida a Jesus ou aos homens? Ou a algum lugar geográfico? Comenta aqui nesse vídeo, tá? Dentro desse contexto, você percebe essa fidelidade de adorar a Deus. E o crente, o cristão em Jesus, precisa entender agora essa natureza do Espírito operando em nós por intermédio da regeneração. João capítulo 3, versículos 3 ao 5, que nós estudamos na aula passada, comenta também sobre isso, do novo nascimento, para entender esse contexto do reino de Deus, da verdadeira adoração. E Jesus agora deixa claro para aquela mulher que a verdadeira adoração deveria ser em espírito e em verdade. Aqui eu tenho mais uma pergunta para você. A pergunta 3, que está até no bloco de notas aí da própria lição. Na pergunta 3, você vai perceber um seguinte argumento.
Quais são os elementos essenciais para a verdadeira adoração? Você pode fazer isso em sala de aula. Você vai demonstrar que a adoração a Deus significa reconhecer a Jesus, reconhecer a Deus, render-se a Ele e adorá-lo por tudo que Ele faz. Você pode trabalhar isso junto com os teus alunos para dinamizar a tua aula aí, tá? Vamos agora para o terceiro ponto. Se você pode, tira uma foto assistindo a gente aqui, me marca no Instagram também. Olha, tá no QR Code aqui, você encontra esse material no cantinho aqui, você pode clicar, acessar, me marcar, vou ter o prazer de te ver por lá para a glória de Deus. O terceiro ponto trabalha agora sobre a adoração bíblica. No terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica que está em João capítulo 15, versículos 1 ao 8, onde você percebe que a adoração envolve essa relação de Cristo com a sua igreja. O primeiro subtópico, então, trabalha sobre esse conceito bíblico de adoração. No primeiro subtópico do terceiro ponto, você percebe agora nessa abordagem o verbo proskunen, que traz esse sentido de adoração no Novo Testamento. Ele vai aparecer nos Evangelhos, vai aparecer em Atos e em Apocalipse também. Essa citação desse verbo é presente em diversos textos do Novo Testamento para demonstrar agora essa verdadeira adoração em gestos de orações, de louvores, de testemunho a Deus. Sabe o que Paulo também fala sobre isso? Ele descreve que isso está interligado ao nosso culto ao Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 25 também. A igreja primitiva, ela entendia essa ideia de adoração e demonstrava que essa ideia não era apenas uma veneração, mas era um culto a Deus, adorando exatamente esse ser divino que é o Senhor e Criador de todas as coisas. Nos evangelhos sinóticos, quando tu vai para os sinóticos, que são Mateus, Marcos, Lucas, você percebe que nesses textos você encontra agora essa referência sobre a pessoa de Jesus. E há diversas relações sobre isso. Essa relação agora é demonstrada na própria pessoa do Cristo. Há diversas citações no Novo Testamento, nos Evangelhos, demonstrando pessoas adorando a Jesus. Exemplo, o episódio do leproso, Mateus capítulo 8, versículo 2. Ele chega e se prostra diante de Jesus, reverencia Jesus e adora Jesus. Jairo, Mateus capítulo 9, versículo 18, diz que Jairo reconhece Jesus e se prostra diante de Jesus. À luz da Bíblia, os reis magos aparecem no texto bíblico em Mateus capítulo 2, versículos 2 e 11, descreve que eles adoravam a Jesus. Você percebe a recusa de Jesus em adorar Satanás. Mateus capítulo 4, versículos 9 e 11. Essa veneração Jesus rejeita. Você percebe também dentro do texto, em Atos capítulo 10, versículos 25 e 26, onde Pedro agora recusa receber a adoração no meio da missão. Ele entende que a adoração deve ser dada a Deus. E é interessante isso dentro da Bíblia, porque quando você lê João capítulo 4, versículos 20 ao 24, você percebe essa adoração em espírito e em verdade. Aqui aponta para a primazia do culto. O culto deve estar em primeiro lugar. Esse culto deve ser apresentado nessa adoração. Em Apocalipse, você percebe exatamente essa adoração sendo demonstrada na pessoa de Cristo. E essa adoração agora é em contraste à ação do próprio maligno. Olha para o texto de Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Você percebe agora, dentro do texto bíblico, que na adoração nós encontramos a ação do Espírito Santo. Aqui você tem outra pergunta para poder utilizar. Você pode utilizar a pergunta 4 da própria lição no questionário e pergunta para os teus alunos o que implica verdadeiramente adorar. Implica render reverência, adorar ao Senhor. Isso vai dinamizar a tua ministração também. Já o segundo subtópico do terceiro ponto, caminhando com você, espero que você esteja gostando dessa aula. Se está, comenta aqui. O segundo subtópico do terceiro ponto trabalha sobre a adoração como um ato de rendição a Deus.
Chegamos então nesse segundo subtópico do terceiro ponto, onde você analisa essa palavra adorar, que deriva de algumas palavras, a exemplo, palavras latinas, onde você vê essa ideia do abrir a boca, do falar, de venerar, de orar, de exaltar a Deus. Essa adoração autêntica também é apresentada lá no Êxodo, capítulo 34, versículo 8, onde você percebe que Moisés se prostra diante do Senhor e o adora. Salmo 95, você percebe também a adoração sendo envolvida com louvor. Há diversas visões bíblicas onde demonstra que na adoração há o ato de se ajoelhar, de se inclinar, de se prostrar. Isso é citado em diversas passagens. Êxodo 34, 8, 1 Reis, capítulo 8, versículos 54, Gênesis 17, versículo 3, Apocalipse 1, 17. O cerne da adoração está nesse louvor, nessa busca pela presença de Deus. Essa relevância da adoração, nesse sentido, tanto no Antigo como no Novo Testamento, está interligada à pessoa do Cristo, mas não está interligada a imagens, a esculturas. Isso é idolatria. Quando isso é praticado, passa a ser idolatria. No Novo Testamento, nós observamos que a adoração é a Jesus. Ele é o Senhor. Isso é registrado em diversas passagens bíblicas do Novo Testamento. A Bíblia condena a adoração a seres angelicais, a demônios, isso é citado em Hebreus capítulo 1, versículo 6, e também em Marcos 5, versículo 6 também. Mas na nossa visão devocional, nós precisamos entender que essa verdadeira adoração, ela parte dessa submissão que nós temos na nossa alma a Cristo. João capítulo 9, versículo 38 vai falar sobre isso. Salmos 42, versículos 1 e 2 fala sobre esse contexto da adoração. Você percebe que isso estimula o nosso coração nesse novo nascimento. E aí eu venho te perguntar: você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Você tem rendido o verdadeiro culto de adoração ao Senhor? Isso também faz parte do nosso dia a dia em Jesus. Agora vamos então para o nosso terceiro e último subtópico, já finalizando a aula, onde nós vamos abordar sobre a adoração como ato também de serviço. Em nosso terceiro subtópico, você percebe que a adoração agora ela está interligada a esse ato de serviço, de adoração ao Senhor, no contexto de uma dedicação. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que essa adoração é apresentada como sacrifício vivo, o nosso corpo, o nosso serviço, um culto racional em adoração ao Senhor, ultrapassando essa visão do nosso tempo, essa totalidade da adoração, ela está sendo demonstrada como algo interligado aqui pelas Escrituras. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, você percebe no versículo 31 ao 46 essa escolha de Jesus em trabalhar com os necessitados, com os sedentos, com aqueles que são encarcerados, demonstrando que isso também é um ato de adoração ao Senhor, em ajudar o próximo. E felizes são aqueles que realizam isso por boas obras. Mateus capítulo 25, versículo 40. Essa demonstração da misericórdia é demonstrada dentro das Escrituras como um ato da graça de Deus. Aquele que ajuda o órfão, a viúva, o necessitado, também é citado dentro do texto como uma verdadeira adoração. Olhe para o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Isso implica em uma verdadeira adoração e implica também nesse culto a Deus por intermédio do Espírito Santo. Então, quando você serve, dentro do texto, você está adorando. Quando você serve, você coloca o seu coração diante de Cristo. Tem uma pergunta que você pode fazer, e essa é a pergunta de número 5, está na própria lição. Tem uma pergunta que você pode fazer. Você pode perguntar para os seus alunos de que forma nós podemos definir a adoração como um serviço dedicado a Deus. Quando nós servimos a Ele, nós cumprimos então o nosso chamado. E para finalizar, que eu achei que era aquele subtópico, mas na realidade é esse, o quarto subtópico então trabalha sobre essa experiência interior de adoração. Já nesse quarto subtópico, nós compreendemos essa experiência interior da adoração de que maneira? Nós vamos observar que a verdadeira adoração não está interligada a somente cerimônias, a lugares sagrados,
Mas em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, você percebe que o Senhor vê o que o homem não vê. O Senhor olha para a nossa verdadeira adoração. Nesse princípio, nós encontramos a evidência do Evangelho aqui. Olhe também para outro texto, Isaías 29, 13, onde você vai perceber que o Senhor adverte o povo que se aproximava dele somente com os lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. A sua vida não estava interligada com o Senhor, o seu coração não estava voltado para Deus. Por fim, você vai ler também em Hebreus capítulo 4, versículo 22, outro texto que vai te ajudar, que essa verdadeira adoração deve ser uma aproximação ao Senhor com o coração sincero, com a renovação de mente espiritual, expressando a Deus o teu verdadeiro culto, a tua verdadeira adoração. E aí, o que é que você acha sobre isso? Que eu estou trabalhando com vocês aqui nessa aula. A minha oração é que você seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que a tua aula seja uma bênção na escola bíblica dominical da sua igreja. E agora nós vamos para nossas dicas de leituras da aula de hoje. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu já estou em mãos aqui com o texto do pastor Elienay Cabral, O Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, o Evangelho de João. Esse material é da editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD. Você pode fazer o seu pedido para adquirir esse material que é tão rico. Indico para você também a revista Ensinador Cristão deste trimestre, muito boa, com objetivos claros que vão te ajudar a ministrar uma aula de excelência na escola bíblica dominical aí da classe dos adultos. Lembrando também que eu estou comentando as outras classes, tá? Adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, pré-adolescentes também. Manda para esse povo bonito que faz parte da escola dominical da sua igreja. A lição 4, que nós vamos trabalhar semana que vem, aborda agora sobre outro tema muito relevante. Essa aula ficou muito boa, sobre Jesus, o pão da vida. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima aula e eu espero que o Senhor te use na palavra na EBD da sua igreja, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.